Oi crianças, tudo bem? Hoje nós temos mais uma super história para contar aqui no nosso canal. Hoje a nossa história tem o título de O Amigo Líder. Alguém aqui sabe me falar quem foi esse amigo líder de Deus? Olha, o nome dele era Moisés. E hoje nós vamos aprender como que foi que Deus falou com Moisés na primeira vez. Moisés, ele morava no Egito. Só que naquela época ele fez algo de muito errado. E aí ele foi embora daquele lugar. Quando ele foi embora, ele virou um pastor de ovelhas. Quando ele era pastor, ele conheceu a sua esposa. E aí os dois viviam muito felizes. Só que um dia, enquanto Moisés estava lá no campo, pensa num campo verdinho, bem bonito. Moisés olhou de longe e ele viu uma sarça pegando fogo. O que é uma sarça? É uma árvore. E aí, crianças, pegava muito fogo nela. Só que o mais interessante, ela não se desfazia. Então tinha um fogo muito grande em volta dela. Moisés achou aquilo muito interessante. Ele foi chegando mais perto, chegando mais perto. Quando ele chegou, ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés. E sabe de quem era essa voz? Era de Deus. Deus estava chamando a atenção de Moisés. E Moisés disse sim, eis-me aqui. Moisés estava com medo, né? Pensa, mas ele disse, eis-me aqui. E então o papai do céu disse a Moisés que ele não queria mais que o povo dele sofresse lá no Egito. Naquela época, crianças, existiam muitas pessoas que trabalhavam muito, eram escravos lá no Egito. E o papai do céu não gostava disso. Ele queria que essas pessoas fossem livres, que elas pudessem voltar para as casas delas. E aí então Deus dá uma ordem, uma missão para Moisés. Ele fala, você vai tirar o meu povo do Egito. Só que Moisés era um pastor de ovelhas, ele tinha muito medo. Então ele vira e fala o seguinte, mas Deus, como que as pessoas vão acreditar em mim? O que eu vou falar para elas quando eu chegar e falar, vamos, Deus está mandando tirar vocês daí? Sabe o que o papai do céu falou para ele? Você vai bater o seu cajado no chão e eu vou transformar ele em uma cobra, para que todo mundo possa ver o quanto eu sou poderoso. E aí, crianças, quando Moisés, então, ele chega lá no Egito novamente, e ele conversa com essas pessoas, ele conversa com o faraó, elas não acreditaram nele. E aí, o que ele fez? Pegou o cajado dele, que é como se fosse uma vareta, bateu no chão e se transformou em uma cobra. E aí todo mundo ficou, oh, meu Deus, né? Só que Moisés ainda tinha que passar um grande percurso, ele ia ter que fazer várias coisas para convencer o coraçãozinho do faraó. Mas isso é para outro dia, em outra história. Então o que a gente aprendeu aqui hoje? Moisés, mesmo com medo, ele seguiu e ele continuou o plano de Deus para a vida, não só dele, mas para a vida de todas aquelas pessoas do Egito. Então, quando a gente ficar com medo, a gente tem que pensar assim, ó, que o Papai do Céu nos faz fortes e corajosos. E Ele vai fazer com que tudo dê certo, mas a gente tem que tentar, ok? Olha, como vocês já têm a revista, todos vão fazer a tarefa e vão estar na nossa aula quinta-feira, certo? E vocês têm um desafio. A tia Natália quer que vocês façam essa árvore que pegou fogo. A tia vai colocar um desenho dela aqui e vocês vão fazer o mesmo desenho em uma folha. E eu quero ver no dia da aula, certo? Beijo, fiquem com Deus!